Gostaria de dar boa noite a todos, né? Agradecer muito a presença de cada um que está aqui nos assistindo, participando da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, nossa 10ª edição. Esse ano sendo um pouco diferente, sendo à distância, ao mesmo tempo muito próximo de vocês. Isso tem feito muita diferença. Tivemos as inscrições esse ano não só dos nossos alunos, não só de instituições de Rondônia, mas do Brasil inteiro. Isso é extremamente importante para a gente disseminar a ciência, né, pelo Brasil. Eu queria, antes de tudo, agradecer e parabenizar o professor Rafael Bispo, nosso chefe de departamento de pesquisa, inovação e pós-graduação do campus, pela realização dessa semana. O professor Mauro, nosso coordenador de pesquisa e inovação, especialmente por estar à frente da comissão organizadora, a qual eu estendo a todos os servidores técnicos e docentes que participaram dessa organização, que tem sido extremamente brilhante, muito calibrada para que a gente tenha uma semana especial. Efetivamente, hoje a gente recebe o professor João Teixeira. Estava conversando com ele um pouquinho e falando que eu estava numa grande nostalgia, né, quando passei na FUVEST em 96 e fui estudar Ciências Sociais na Universidade Federal de São Carlos. Infelizmente, eu não tive aula com ele, nem em Pensamento Filosófico Moderno, que era a disciplina, ou Epistemologia das Ciências. Tive com o professor Wolfgang e o professor Bento Prado, mas me lembro muito quando eu ia ao departamento pegar algum material junto com eles para levar para a sala, às vezes quando era necessário, ele estava ali na sua sala trabalhando e muitas vezes numa fila enorme de alunos, orientando-os, né, tentando buscar ali o conhecimento com ele nesse trabalho incessante. Mas me lembro muito bem da gente discutir no departamento, ali entre os alunos, a gente via a discussão da temática dele, que era a filosofia da mente, a parte de cognição, e a gente chegava e ficava perguntando, caramba, como que a área de humanas entra discute isso, e era uma discussão sempre muito inflamada, principalmente lá no pão de queijo, né, professor, onde concentrava todos os alunos para tomar o café e ficar discutindo todas essas coisas. Mas, efetivamente, hoje a gente tem um tema extremamente importante, né? A gente vai ter, acho que, uma viagem histórica com o professor João Teixeira, passando lá do Alan Turing, nosso pai da computação, lá em 1950, que começa toda essa discussão dele fazer um modelo para entender a inteligência artificial e passando para Big Data, nesse emaranhado de milhões de dados que a gente tem produzido muito nesses últimos 2 anos, né? Um emaranhado mesmo de dados, muitos dados, mas efetivamente de como analisar todos esses dados. A inteligência artificial entra nesse processo todo. Acredito que a gente vai aprender muito, muito fascinante será essa discussão. E por isso, a gente agradece imensamente, temos um grande orgulho de ter o professor João Teixeira nessa nossa conferência de abertura da 10ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que tem como tema, que é quase o título da palestra do professor João Teixeira, que é Inteligência Artificial, a nova fronteira da ciência brasileira. Então, o professor João Teixeira, ele possui graduação em Filosofia pela Universidade de São Paulo, USP, mestrado em Lógica e Filosofia da Ciência pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, doutorado, PhD, em Filosofia pela University of Essex, da Inglaterra, fez pós-doutorado nos Estados Unidos, no Center for Cognitive Studies, na Tufts University, sob a supervisão do professor Daniel Dennett, participou do Grupo de Ciência Cognitiva do Instituto de Estudos Avançados da USP, foi professor da Unesp Campus Marília de 1982 a 1991 e em 1992 ingressou na Universidade Federal de São Carlos, na qual se aposentou como professor titular em 2016. Publicou 14 livros na área de filosofia da mente e ciência cognitiva. Seu 15º livro, Por que Estudar Filosofia, foi publicado pela editora Paulus em 2016.
tem experiência na área de filosofia, atuando principalmente nos seguintes temas: filosofia da mente, filosofia da psicologia, filosofia da neurociência e da inteligência artificial. Então, sem mais delongas, agradeço novamente a presença e passo a palavra ao professor João Teixeira. Obrigado, professor. É com o senhor. Eu que agradeço, muito obrigado pela sua apresentação. Bem, boa noite a todos, a todas. Eu fiquei muito honrado com esse convite de abrir esta semana e eu vou falar para vocês sobre inteligência artificial, mas não do ponto de vista técnico. Eu quero fazer algumas considerações sobretudo sobre o papel social da inteligência artificial e o que ela está provocando. Porque talvez a gente não tenha claramente uma noção de que, em primeiro lugar, a inteligência artificial veio para ficar. Em segundo, que ela é uma tecnologia tão extraordinária quanto perigosa. E o primeiro indício desse perigo é um sobre o qual nós todos já ouvimos falar. Ou seja, a inteligência artificial é uma espécie de devoradora de empregos. Há uma grande preocupação com relação ao que a automação vai produzir, mas, sobretudo, com o fato de que ela fecha definitivamente vários postos de trabalho. E isso tem sido realmente pouco estudado, principalmente aqui no Brasil. Nós estamos numa certa defasagem, porque atualmente eu penso que nós não podemos mais ser simplesmente aquele país que importa tecnologias e considera elas todas boas, simplesmente porque são modernas, e principalmente porque se fala muito delas, como é o caso da inteligência artificial. Mas eu não vejo, contrariamente ao que está acontecendo um pouco nos Estados Unidos e um pouco na Europa Ocidental, que as pessoas estejam se reunindo para discutir esses outros aspectos que eu diria mais ou menos perversos que a inteligência artificial pode causar. Que vejam, nós passamos na indústria de um momento do qual praticamente se tentou eliminar toda e qualquer característica de trabalho físico dentro da indústria. Isso a automação já fez. Hoje você vai no chão de uma fábrica, você vai encontrar talvez umas poucas pessoas trabalhando, mas uma grande quantidade de robôs fazendo o trabalho que os humanos fariam, né? Então, nós agora estamos vivendo um outro momento ainda, que é o fato de que não é só a substituição do trabalho manual que está acontecendo, mas também daquilo que nós poderíamos chamar de trabalho mental. Porque a inteligência artificial ela vem substituir uma série de empregos tradicionais, né? Empregos com, inclusive, exigem curso superior, e simplesmente as pessoas são despedidas. Veja, por exemplo, empregos de contador, emprego de assistente jurídico, inclusive emprego de médico, inclusive. Todos esses estão na berlinda. Quer dizer, todos que são empregos que exigem uma formação superior estão agora ameaçados. Isso tem também uma outra consequência, quer dizer, na medida em que nós vamos automatizando tudo, né, nós vamos também
enfraquecendo um pouco o próprio ensino superior. Então, agora se prevê, por exemplo, para menos de metade do século, há uma consultoria McKinsey, que fez um estudo detalhado sobre essa questão do desemprego causado pela inteligência artificial, e eles estimam mais ou menos em 50%. A perda de vagas vai ser da ordem de 50%. Agora, o que nós vamos fazer a respeito disso? Será que a inteligência artificial é uma tecnologia que nós deveríamos sempre desejar ter? Ou será que nós não teríamos que pensar nela e ver mais ou menos uma possível solução para que esse problema não se agrave? Outro dia eu fiquei impressionado porque eu li um jornal na internet, li uma matéria, e depois, no final da matéria, estava escrito: este texto foi gerado por um computador, foi gerado por um software de inteligência artificial. Então, realmente, nós temos um cenário muito preocupante aí pela frente, né? Por outro lado, as grandes empresas de tecnologia que estão lá na Califórnia, estão lá do Vale do Silício, elas se transformaram em empresas insulares, quer dizer, elas não estão disseminando a tecnologia que elas produzem, disseminando no sentido de tornar os seus algoritmos mais públicos, para que as pessoas pudessem ter acesso a como é que essas novidades, essas conquistas tecnológicas podem ser produzidas. Então, diante disso, nós começamos já aqui no Brasil a acumular alguns problemas que são os seguintes, quer dizer, a pessoa tem um emprego lá no ensino superior, ela é demitida, ela vai praticamente e inevitavelmente para algum tipo de emprego na economia informal. E isso está acontecendo no mundo inteiro. Quer dizer, cada vez mais a gente vê a quantidade de entregadores e a quantidade de aplicativos, comida por aplicativo e assim por diante. Tudo que é comida por aplicativo vai exigir um entregador. O entregador vai ser um cara que mal e mal consegue pagar a prestação de uma moto. Bom, isso exposto, eu gostaria de fazer duas considerações, porque a minha ideia é falar sempre os problemas, mas também, por outro lado, ressaltar algumas qualidades que eu acho importantes. Em primeiro lugar, os aplicativos que vão ser usados na medicina, ou que estão sendo usados, eles são muito poderosos, no sentido de que eles conseguem colocar em forma sintética a informação, por exemplo, de todas as revistas médicas que vão saindo, coisa que o médico não tem tempo de fazer. Ele não consegue se atualizar por causa da quantidade. Bom, com esse aplicativo, ele vai liberar um pouco do seu tempo para poder, né, quem sabe, praticar uma medicina mais humana, né? Então, isso é uma possibilidade bem interessante para o futuro. Segundo aspecto, a segunda coisa que eu agora vou dizer a favor da inteligência artificial. Acontece o seguinte: nós estamos numa fase de transição, né? Então, a quantidade muito grande de demanda de empregos, etc., isso vai causar um problema. Mas se a gente for pensar no longo prazo, a inteligência artificial ela pode se tornar uma coisa muito importante, interessante, porque a população está envelhecendo.
E mesmo que hoje existam muitos tratamentos, etc., depois de um certo ponto do envelhecimento, é impossível para uma pessoa permanecer no mercado de trabalho, já não tem condições. Segundo, há uma tendência muito forte para que as pessoas tenham menos filhos ou não tenham nenhum filho, que é uma coisa muito que já acontece em nível bastante grande, tanto na Europa Ocidental, nos Estados Unidos um pouco menos, mas até nós aqui no Brasil já estamos verificando que isso acontece mais do que se imaginava. Então, vai haver um momento de baixa população, pouca população. E é nesse momento que as inteligências artificiais elas podem se tornar úteis no sentido de que elas vão suprir a produtividade que se teria no mundo onde as pessoas, na maioria, são jovens. Então, do ponto de vista do longo termo, tá? A inteligência artificial pode se transformar numa coisa extremamente útil. Bom, uma coisa, porém, agora vamos voltar um pouco a ser o advogado do diabo. Uma coisa que tem sido dita aí é que, tudo bem, fecham-se empregos, mas se abrem outros empregos na área de TI. Olha, eu fiz uma pesquisa e eu descobri o seguinte: para cada 5.000 empregos fechados, aparece um de TI. Certo? E ainda por cima, um emprego que demanda um grande preparo para o profissional. Tá? Bem, deixa eu falar um pouco agora sobre uma coisa que talvez seja também uma contribuição importante e por que eu pus esse título na minha palestra de Turing até o Big Data. Muitas pessoas que estudam ciência da computação ou outras coisas afins, elas pouco sabem da história dessa disciplina. E eu acredito que a história da ciência é uma coisa extremamente importante para ser feita. A gente vai olhar para a história quando a gente tem grandes dúvidas do presente. E no caso da ciência da computação, é uma disciplina extremamente jovem. Quer dizer, ela apareceu, o Turing, que é considerado o grande pai da ciência da computação e da inteligência artificial, ele começou a fazer esse tipo de pesquisa sobre ciência da computação na década de 1930. Daí veio a Segunda Guerra Mundial. E como ele era muito bom de criptografia, ele foi chamado pelo governo inglês para decifrar os códigos dos navios, os códigos pelos quais se comunicavam, né? Os navios alemães e as tropas alemãs, e assim por diante. E depois, terminada a Segunda Guerra, ninguém mais falou de Turing. Em 1950, ele apareceu com um artigo chamado Computação e Inteligência Artificial. Foi uma das primeiras vezes que essa palavra foi mencionada. Agora, o que eu quero dizer contando esse trecho de história é o seguinte: tanto a ciência da computação quanto a inteligência artificial, elas nunca foram, nessa época, objeto de se tornarem plataformas comerciais ou coisas do gênero. A pesquisa em inteligência artificial, mesmo em ciência da computação, nos anos 30, ela era uma pesquisa que visava criar modelos computacionais do funcionamento da mente humana.
Daí esse nome, a inteligência artificial, quer dizer, máquinas que possam imitar a inteligência humana. E era um interesse de pesquisa. Ninguém produziu, ninguém inventou computador para ter aplicações comerciais. Isso veio depois. Isso veio depois da década de 60, por aí, e é realmente uma coisa que é um desvio de objetivos, né? Porque o que se buscava entre a década de 30 e 50, ou quase 60, era construir o que se chamava um modelo computacional da mente. Saber como a mente funciona, tentando imitá-la através de um software. E esse objetivo ele não ficou totalmente anulado, eu diria assim, porque durante a década de 50, alguns cientistas da computação, matemáticos, principalmente um cara que foi brilhante nessa época, o John von Neumann, eles mantiveram essa ideia de fazer a pesquisa de funcionamento da mente humana. E isso foi mais ou menos até a década de 70, 80. E, de repente, esse estudo foi interrompido quase definitivamente, né? Que é o que eles chamaram de inverno da inteligência artificial, porque a ideia de pesquisar o funcionamento da mente passou para a neurociência. Então, de repente, se encostou um pouco a ciência da computação e inteligência artificial e se passou para a neurociência. E por quê? Porque na metade da década de 90, inventaram uma coisa que chama neuroimagem. Neuroimagem é você conseguir colocar uma pessoa numa máquina de ressonância magnética e identificar quais são as áreas do cérebro que estão ativas. E quando isso é combinado, por exemplo, para eu dizer assim, faça um cálculo tal, 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 eu faço esse cálculo de cabeça e tudo que se quer é descobrir qual é a área do cérebro que está mais estimulada quando eu faço, por exemplo, esse tipo de cálculo, porque vai ser a área na qual ocorre maior concentração de oxigênio e de glicose, né? Então, se colocou uma grande esperança, uma esperança muito grande mesmo, de que a neurociência, ela poderia fazer aquilo que a inteligência artificial tinha se proposto, quer dizer, desvendar o funcionamento da mente e, eventualmente, desvendar até como se formam os processos conscientes na mente, no cérebro das pessoas. E esse projeto está vivo, quer dizer, a neurociência ela continuou tendo grandes investimentos, atraiu muitas pessoas para ela, pessoas muito capazes, muito competentes, mas a inteligência artificial, ela, depois de um certo período, digamos, parada, ela retorna. Ela retorna e, dessa vez, ela retorna com Big Data. O que é Big Data? Big Data é você fazer estatísticas trabalhando com uma amostragem de praticamente 100%. E outra coisa extremamente importante do Big Data é que os algoritmos que ele desenvolveu, eles permitem que um sistema, um programa, ele aprenda, ele modifique o seu próprio comportamento.
a partir daquilo a qual ele é exposto. Bom, isso, então, mudou novamente as feições da inteligência artificial. Mas, principalmente, o que mudou foi o fato de que a ideia de produzir máquinas conscientes foi totalmente abandonada. Ela foi abandonada e se partiu de um outro pressuposto, que é o seguinte: a consciência e a inteligência são coisas perfeitamente dissociáveis. Não nos interessa replicar a consciência. O nosso interesse é mais comercial do que qualquer outra coisa. Isso significa o quê? Eu vou usar os Big Data para estudar o comportamento das pessoas e como é que eu posso influenciar o comportamento delas. Aí já dá para começar a cheirar do que eu estou falando, né? Eu estou falando das fake news. As fake news são um produto do Big Data. Ou, digamos assim, é um produto perverso, né? Porque realmente fake news é uma coisa muito perversa. Agora, o que acontece? Você cria, por assim dizer, como é que eu posso dizer aqui? Você pega dados pessoais de milhões de pessoas e você faz estudos do que há em comum nos perfis. Se você estiver em época de eleição, como de fato isso ocorreu, nós sabemos que o Brexit foi esse produto desse Big Data. Nós pegamos esses perfis, identificamos uma porção de coisas e produzimos uma meia-verdade, uma notícia que é uma meia-verdade. Ela não é totalmente falsa, porque se ela fosse totalmente falsa, seria rejeitada. E não é esse o efeito que se quer produzir. O que se quer produzir é dúvida. Se quis produzir essas fake news para realmente as pessoas mudarem de ideia, no caso do Brexit, em quem eles deveriam votar. Mas isso não é a única aplicação de Big Data. Eu posso usar os dados dessas pessoas, né, os dados que você sequestra da internet, você sequestra das redes sociais, para saber exatamente o que você gostaria de comprar nas próximas horas. E aí eu coloco isso na tela, uma meia-verdade, uma dúvida, e isso tem um grande poder sobre o consumidor. Então, a partir desse momento, o que predomina dentro da inteligência artificial é o interesse corporativo. Então, infelizmente, é pouco aquilo que sobrou da proposta original da inteligência artificial. Vocês vejam que praticamente não se fala mais em replicação, não se fala mais em estudo do funcionamento mental, nada disso. Agora, Big Data é ruim? Sim e não. Eu faço a mesma consideração de quando eu falei do desemprego. Vejam bem, por anos, a fio, décadas a fio, a inteligência artificial tentou construir uma máquina de tradução, para traduzir idiomas. Tá? Isso desde 1960 vem sendo recebendo muito investimento, mas os resultados são muito ruins. Bom, o que aconteceu? O pessoal do Big Data, ou melhor, o pessoal do Google, né, fez aplicações de Big Data sobre todo o material que está na internet a respeito de línguas, e livros que falam de línguas, etc., etc. E eles geraram
um primeiro tradutor de boa qualidade de que se tem notícia, que é o Google Translator. Então, essa é uma peça, por exemplo, extraordinariamente útil, né? E ele traduz para várias línguas e com uma razoável uma qualidade que eu diria boa, que é o que não acontecia com os outros tradutores das décadas anteriores. Big Data é ruim? Não sei. Todos nós sabemos que a pandemia que nós estamos aqui amargando, ela foi prevista por um computador em novembro do ano passado, com uma certa antecedência. O que esse Big Data, no caso, fez? Cruzou atividades, movimentos em aeroportos, dados de prontuários do hospital e assim por diante, quantidades massivas de informação e produziu esse tipo de previsão. Ninguém escutou isso, né? Porque a gente realmente não está preparado para interagir bem com as máquinas. Nos falta muito preparo, né? Quando não é uma calculadora de bolso, a gente duvida do que a máquina está fazendo. Essa, em geral, é a nossa atitude corriqueira. Coisas ruins que vieram, né, junto com essa época, sim, eu acredito que há um problema muito grave hoje, que é o seguinte: desde que se começou a lidar com quantidades massivas de dados, a exposição de um indivíduo na mídia, nas redes sociais, etc., conta mais do que a capacidade dele. Então, as pessoas estão cometendo erros brutais por causa disso. Ou seja, o nosso conhecimento, a ordem do nosso conhecimento, ela foi profundamente abalada. E curioso ainda que o pessoal do Big Data fala assim: não quero saber de teoria nenhuma. Houve um cara que escreveu um artigo e publicou isso nos Estados Unidos, numa revista poderosa, que é a Wired, e falou: não interessa, teorias científicas não interessam, os dados falam por si. E, enfim, nós estamos vivendo esse período de, como disse, de desorganização, né, do conhecimento foi causada por esse tipo de tecnologia, né? Bom, que mais? Eu não sei há quanto tempo ainda eu tenho, porque eu estou sem relógio aqui, mas eu queria fazer mais algumas pequenas considerações. Em um lugar, eu queria fazer só uma observação a respeito de quem inventou a palavra inteligência artificial. Vocês acreditam que hoje nós falamos disso até de uma maneira um pouco, eu diria, leviana, porque todo mundo fala que tem inteligência artificial, que o carro tem inteligência artificial, que o banco tem inteligência artificial. A maneira muito, a meu ver, muito pouco precisa, né? E vai se criando uma ideologia de que essas máquinas são mais inteligentes que nós, e assim por diante. Num certo sentido, dependendo do que você entenda por inteligência, são. Porque se você achar que inteligência é uma tremenda memória, é uma tremenda capacidade de tabular dados, não há dúvida de que essas máquinas são mais inteligentes do que nós, né? Mas eu, para virar a moeda outra vez no sentido contrário, eu lembro de uns anos atrás, quando as primeiras coisas com Big Data começaram a ser feitas, que um cidadão surgiu com uma ideia de que o mundo ia acabar em 2012. Bobagem, né? Não acabou.
mas realmente o que acontece? O que acontece é que os dados, eu não acredito que eles falem por si só, como esse cidadão afirmou. Eu acho que eles precisam de interpretação. E segundo, eles precisam, quando você vai usar o Big Data, você que tem que dar os parâmetros sobre os quais você quer fazer a sua pesquisa. E esses parâmetros a máquina não dá por si só. Né? Vamos, só para terminar, eu gostaria de falar o seguinte: o que eu penso sobre inteligência artificial? Nós vamos ter tremendos avanços. Nós vamos ter grandes propostas. Mas há um limite, eu penso que há um limite claro entre a inteligência humana e a inteligência de máquina. E esse limite é o seguinte: uma máquina não pode julgar, não pode fazer atribuição de valores. Quem faz atribuição de valores, quem faz julgamento somos nós. Então, não adianta você ter um Big Data extremamente poderoso, tá? Porque, em última análise, a pessoa que vai realmente tomar as decisões é um ser humano. Tá? Por isso que eu não sei se é tão apropriado assim chamar o Big Data de uma inteligência. Tá? Me parece que nós estamos mais diante de um grande tabulador de dados. E, bom, para também, mais uma vez, tentar terminar, eu queria dar uma palavrinha só também sobre um problema bastante grave que está acontecendo, que é o seguinte: houve uma certa época que o Google tinha nomeado uma comissão para discutir problemas éticos que surgiriam da inteligência artificial. Mas ele logo depois desfez a comissão. Quais são as preocupações? Quer dizer, o que acontece, o que pode mudar nesse setor? Há atrapalhadas, há problemas, sim. Por exemplo, os carros autônomos, os carros sem motorista, né, que estão sendo propostos aí, existe um debate que é o seguinte: caso esse carro atropele alguém, ou cause um acidente grave, de quem será a responsabilidade? A resposta que a gente imediatamente tem na cabeça é do fabricante. Bom, aí vai ser bem complicado já, porque é o seguinte: fabricante qual? Porque as peças de um sistema desse vêm de cada uma de uma parte diferente do mundo. Eu não sei se já tiveram curiosidade de abrir computador. Eu, na certa época da minha vida, eu gostava de fazer isso. As placas vêm cada uma de um lugar diferente. Está certo, a maioria de Taiwan, mas há de outros lugares. Aí o fabricante fala: não, mas isso não é culpa minha, porque esse carro tem autonomia. Na medida em que ele tem aprendizado, né? Ele tem algoritmos de aprendizado, não se poderia falar que uma máquina só faz aquilo que nós queremos que ela faça, ou que nós programamos ela para que ela faça. Né? Porque com o aprendizado, você está incorporando novos elementos lá dentro. Você tem um programa que se automodifica. Tá? Então, essa é uma questão um tanto quanto delicada, para a gente saber como é que vai ser a responsabilidade aí nesse caso. E há outras coisas também, há outras peças de tecnologia que nós estamos desenvolvendo agora, como é o caso dos drones. Os drones se apoiaram muito nos desenvolvimentos da inteligência artificial.
mas nós estamos aí, né, com o substituto daquele que faz o trabalho informal. Quer dizer, nós estamos tirando até o trabalhador informal para escanteio. E com os drones, eu acho que se cria um problema muito grave entre as nações, que é o fato seguinte: se um drone voa para outra nação, a ideia de soberania dos povos, soberania dos países, acabou. Então, esse é mais um problema para ser tratado e assim por diante. Bom, eu teria mais ainda que falar sobre a ética da inteligência artificial, mas eu vou poupá-los, tá? E vou, então, encerrar por aqui. Muito obrigado a todos, a todas. Muito obrigado, professor. Professor, muito obrigado por compartilhar esse conhecimento conosco. Eu queria abrir para algum questionamento que houver. A gente está olhando aqui o link aqui na lateral. Se tiver alguma pergunta, o professor João Teixeira, vamos aproveitar. Não é sempre que a gente tem uma personalidade como essa conosco aqui. Professor, acho que quando o pessoal está tomando essa decisão, eu queria até fazer uma pergunta ao senhor, que é uma coisa que vem me questionando muito. Desde que eu estava aí na Federal, a gente trabalhava com mídia e política, né? Eu era mais da ciência política do que da sociologia nas ciências sociais. Uhum. E a gente tem uma das teorias da comunicação que chama Agenda Setting, que diz, de um modo muito genérico, né, que a mídia tem o papel de dizer a gente quais são os temas que a gente vai discutir, mas não diz a gente como discutir aquilo ali. E agora, ouvindo o senhor falar sobre o que está mais na moda agora, essa questão dos robôs, disparar um monte de informação e, normalmente, até com meia verdades, né, como o senhor também colocou para a gente, como o senhor vê a democracia nesse sentido, agora que a gente está ainda no ano eleitoral, onde esse ano ainda mais com uma eleição que está sendo feita toda à distância, né, porque o afago não tem esse ano, muito difícil. Como o senhor vê como vai ficar essa democracia daqui para frente, no olhar do senhor? Eu acho o seguinte: a democracia ela tem um problema grave, mas eu acho que a coisa mais complicada são os métodos dela. Os métodos são o seguinte: por exemplo, nós temos uma eleição, nós temos eleições. E será que as eleições são a melhor ferramenta para a gente saber o que está acontecendo, o que as pessoas estão pensando? Uma vez eu ousei escrever um artigo no qual eu dizia o seguinte, e me apoiava um sociólogo sul-coreano. Talvez os Big Data sejam melhor do que as eleições para nós conseguirmos ter sondagens dos desejos de uma sociedade. Porque eu acho que se nós não encontrarmos também um método que, de certa forma, restaure a capacidade de representação, que eu não sei nunca se ela foi realmente boa, nós vamos ter sempre situações limite. Situações limite quais são? Bom, por exemplo, lembra quando houve aquela passeata gigante das diretas já, e depois houve uma votação lá do Congresso e deixou de passar por 2 votos. Quer dizer, isso daí é uma demonstração de que a representatividade está muito mal. A mesma coisa quando a gente vê certas decisões que são tomadas no STF, tal, que são totalmente contraintuitivas. Então, mais uma vez, problema de representatividade. O outro pega e me sai com dinheiro na cueca. Meu Deus, por que nós temos parlamentares desse jeito?
porque as pessoas vão nas eleições para votar para presidente. Os parlamentares que são, de fato, eleitos com voto, eles são muito poucos. Eles, a maioria, são aqueles que entram por aquele rateio, aquela conta que se faz, que a Constituição permite você atribuir tais votos para que... Então, é uma coisa muito fraca a nossa representação. E é gozado isso, porque faz uns dias eu assisti um filme sobre a questão do voto nos Estados Unidos, que é uma coisa terrível, porque eles fazem de tudo para tentar barrar o voto dos negros, dos latinos e todas aquelas pessoas que eles não querem que votem, porque vão dar dor de cabeça para eles, né? E quantas pessoas lutaram por isso, né? Quanto se lutou na Inglaterra e outros países ocidentais pelo voto feminino, né? Pelo sufrágio feminino e tudo. E nós somos um povo que faz de tudo para não votar. Então, tem alguma coisa muito errada nisso. Deixa eu ver o que chegou aqui. Professor, temos mais uma pergunta aqui, eu vou repassando ao senhor. É o seguinte: como a inteligência artificial influencia na mudança do comportamento humano em relação às mudanças de hábitos? Dormir menos, trabalhar mais, comer mais, ou seja, viver um eterno presente, sem capacidade de se orientar no tempo histórico, um passado futuro. Aí de novo eu falo, quer dizer, essas coisas são moldadas principalmente por redes sociais, eu acho. Essa ideia de que não há história, que você está no eterno presente, etc, etc. Agora, as outras tecnologias, para você ficar dormindo menos e trabalhando mais, já estão aí, né? Eu não sei como que aconteceu em Rondônia, mas aqui em São Paulo nós tivemos, com a pandemia, fechar todos os escritórios. As pessoas foram trabalhar em casa, fizeram aquele nome bonitinho, home office e tal, etc. Só que a pessoa não há limites no home office, está se tornando um outro problema. Quantas horas você fica diante da tela? E aí não é só a questão do trabalho, é a questão da sua saúde, né? O senhor tem toda a razão. Estou aqui recebendo o pedido para assinar um documento aqui já. Dá despacho essa hora. Deixa eu ver como está sem limite. Mas vamos lá, tem uma pergunta aqui de um aluno nosso, terceiro ano, Guilherme, que fala o seguinte: professor João Teixeira, como o senhor enxerga o problema da enviesação dos dados adquiridos com a Big Data? Olha, eu não sei exatamente o que você quer dizer com enviesação. Se for enviesação cognitiva, eu diria que isso pode ser produzido, sim, pela maneira como você estabelece os parâmetros para fazer sua pesquisa e estabelece também o que você vai fazer para cruzar a sua pesquisa com outras. Eu acho que você pode produzir isso, sim. Aí temos a pergunta do nosso chefe de departamento de pesquisa, professor Rafael Bispo. Ele diz o seguinte: gostaria de saber do professor João Teixeira sobre a fragilidade das eleições perante a cada vez mais as pessoas estarem inseridas em bolhas baseadas em algoritmos. Bom, essa fragilidade, professor, é evidente, né? Porque nós retornamos mais uma vez à questão das fake news, né? Então, e como as fake news são meias verdades, a técnica certa é produzir uma meia verdade. Realmente a pessoa pode se encapsular ali diante de uma bolha e dizer: eu não tenho necessidade de votar, eu não quero, coisa parecida. Agora temos uma pergunta da professora Maria Angélica, ela é do IFAM, por acaso é a esposa do professor Rafael, infelizmente em Catual, e ela está lá no Amazonas, né, trabalhando no IFAM, e já retornaram as atividades. Ela está dizendo para a gente o seguinte: além da pandemia, atualmente temos que lidar com uma infodemia.
como a Big Data e a Machine Learning pode ajudar a evitar a disseminação de notícias falsas? Olha, deixa eu dizer uma coisa. A infodemia é realmente um caso muito sério, porque, veja, se as pessoas falam, e isso foi moda uns 2 anos atrás, mas continuam, né, em pós-verdade, como é que você pode transmitir uma mensagem unificada para a população para que ela se defenda da pandemia, né? Enfim, seria de se esperar que um país como o nosso, que tem 250 milhões de smartphones, que se pudesse usar esse meio justamente para tentar diminuir os estragos da pandemia. Só que não é isso que acontece. E o que acontece é o seguinte: se você vai fazer Big Data, eu acho que é praticamente impossível você resolver o problema dos Big Data sem impor uma censura. A censura ninguém quer, né? Eu pelo menos vivi nesses anos aí, no tempo que eu fazia graduação, ninguém quer, por razão. Mas, quer dizer, só há um jeito de responder ao Big Data, às fake news. O único jeito é criando fake news piores ainda do que aquelas que são disseminadas, né? Porque as fake news, elas contam com uma certa passividade de quem está ali recebendo. Está lendo e está sofrendo. Não fique quieto, né? Eu falava isso sempre para os meus alunos. Nós temos ainda poderes. No caso, eu dizia: desliguem a televisão, mudem de canal, assistam um canal que não seja como esses aí, e só isso já basta para você criar um impacto, né, numa emissora, que ela vai perder assim, anunciantes e outras coisas do gênero, né? Mas essa questão da infodemia, ela é terrível pelo seguinte: muita gente fala sem responsabilidade, né? E produz um conjunto de notícias contraditórias. No caso aqui da pandemia, foi assim. Eu acredito que isso... E ainda se criou vamos dizer, de brinde, essa história de que você pode duvidar da ciência, não tomar vacinas, não se tratar, etc., etc., que, bom, isso é um produto típico da cultura da internet, né? Ou seja, aquilo que eu falo, aquilo que é mais exposto, ganha mais espaço, predomina sobre a verdade, predomina sobre os fatos, né? Agora, é terrível, né, o que se passa, né? Fatos alternativos, eu acho isso um absurdo. Professor, acho que eu vou juntar duas perguntas aqui que elas se complementam. Uma é da professora Josi, professora de matemática. Ela diz o seguinte: gostaria de saber do professor sobre as possíveis contribuições da inteligência artificial como ferramenta na prática educacional. Eu vou emendar também com a da nossa pedagoga, Andréa Paro, que diz o seguinte: como ficaria a educação no campo da inteligência artificial? Como as duas falam de educação e essa utilização dessa ferramenta. Perfeito. Eu acho o seguinte: na verdade, o que acontece é que com Big Data, com inteligência artificial, nós temos possibilidade de fazer uma avaliação personalizada de cada aluno nosso, principalmente quando estamos falando de crianças de ensino básico, de ensino fundamental, até ensino médio. Então, essa ferramenta personalizada, por assim dizer, que você vai construindo ali com os Big Data, ela permite que você saiba exatamente quais são os pontos fracos e quais são os pontos que realmente merecem mais atenção no caso de um estudante.
Como isso é feito rapidamente por um software, se torna uma coisa mais acessível, sem se transformar numa coisa tão trabalhosa como seria fazer isso manualmente e tal, né? E isso é importante porque eu acredito que é necessária essa individualização na educação. Nós estamos ainda muito num paradigma tipo século XVIII. Século XVIII foi quando inventaram as classes, né? Puseram uma cadeira atrás da uma carteira atrás da outra, etc, etc, né? E massificou depois a educação. Então, eu acredito que o Big Data seja uma porta de saída dessa massificação. Temos a pergunta do Diego Mendes, professor, diz o seguinte: se alguém controla a inteligência artificial, existe alguma forma da inteligência artificial se tornar independente para que não seja corrompida como nos filmes, né? Quer dizer, na ficção? Olha, eu devo te dizer que a minha preocupação é oposta. É oposta pelo seguinte: tá certo, a gente quer, em vários momentos da vida da gente, na política, na vida cotidiana, no trabalho, juízos isentos, né? Que a gente exige uma isenção, né, na maneira de fazer os juízos. Então, aí, a máquina é a melhor forma de você obter um juízo isento. Algumas pessoas acreditam nisso. Agora, eu acho que é extremamente importante que a inteligência artificial sempre dependa de nós, porque senão nós temos a possibilidade de, a longo prazo, criar uma monstruosidade, né? Porque se exatamente os nossos valores, os nossos juízos morais, etc., não estiverem alinhados, as máquinas não estiverem alinhadas com eles, nós vamos produzir um caos maior ainda que já temos no planeta. Eu acho que agora vem até uma pergunta que vai quase emendar com essa fala do senhor, que diz o seguinte, é do Eric Pauls, né? Se nos próximos anos acontecerem de ter mais inteligência artificial do que trabalho para os seres humanos, pode-se dizer que acontecerá uma revolta das pessoas e que com isso eles poderiam mudar? Olha, é muito boa essa pergunta pelo seguinte, me lembra um movimento que teve na Inglaterra no começo do século XIX, que são os luditas, né? E os luditas, eles perderam emprego lá nas tecelagens, principalmente, e eles saíram uma campanha de arrebentar as máquinas, né? Martelar tudo até se desmanchar. Então, eu acredito que as pessoas vão se revoltar, mas é preciso ver hoje em dia como é possível se revoltar. Quais são os métodos que nós vamos utilizar. E outra coisa que precisa ser levada em conta é a questão da renda básica universal. A inteligência artificial recebeu tantas críticas de ser que ela é uma medusa que devora empregos e tal, que já existem algumas cidades na Holanda onde as pessoas implementaram isso. Olha, você foi despedido, você não precisa fazer entrega de iFood, de bicicleta. Nós vamos te dar um dinheiro, um auxílio, para você viver e etc, etc. Ocorre que nem todos os estados, quer dizer, nem todas as nações, quero dizer, têm possibilidade de implementar essa renda básica universal, porque os cálculos iniciais foram realmente complicados, né? Como é que nós vamos financiar isso? Então, as pessoas vão se revoltar, porque vão perder emprego, vão perder tudo, renda, etc. Eu realmente não imagino no que isso pode dar. É isso que eu falei, eu acho um perigo. Temos aqui uma última pergunta que chegou, que é do nosso diretor de ensino, professor Rodolfo, que diz o seguinte:
Várias commodities têm estudos de Big Data para economia, para produção, para o preço e etc. Como isso poderia chegar aos agricultores familiares? Ou seja, o pequeno agricultor, né? Sim, eu acho que aí a questão é a seguinte: como é que nós vamos tornar essas tecnologias públicas, né? E de maneira que as pessoas, por exemplo, agricultores, pescadores, tudo, possam também se beneficiar delas, né? A questão é exatamente o método também, né? Como é que nós vamos transformar essa tecnologia em algo que todo mundo tenha acesso? Eu não sei se as pessoas vão concordar com isso, né? Agora, a gente sabe que cada vez mais precisa de inteligência artificial, métodos dela, tanto na agricultura quanto na, na pesca, né? E isso seria talvez muito bom, porque pararia um pouco essa coisa que se tem feito muito, que é uma agricultura, como é que eu vou dizer, tradicional, né, que consiste em seguinte: desmatar, afofar o solo, jogar nitratos e outros fertilizantes bravos e tudo, que a gente sabe que a longo prazo isso aí está desertificando os países, né? E como é que vai ser isso a hora que nós tivermos uma crise alimentar, porque a terra fica muito fraca, né? Xuxa, eu também uma pergunta, esse é nosso professor de pedagogia, o Gabriel, e eu me lembrei, lendo a pergunta dele, me lembrei de um livro do Libânio que dizia adeus professor, adeus professora, com entrada, né, da informática na educação, é de 92, né, e era um primeiro processo. O professor Gabriel diz o seguinte: será que essa tecnologização do trabalho docente pelas informações geradas por esse Big Data não intensificaria o processo de expropriação do professor numa perspectiva humanística? Sim, mas olha, eu acho que sim. Se a gente for pegar isso, como é que é a tecnologização pura e simples, etc. Mas eu acredito o seguinte: a pandemia está dando uma lição agora para nós, pelo menos aqui em São Paulo, que é o seguinte: ah, todo mundo saiu muito no começo da pandemia muito deslumbrado com esse negócio de trabalhar em casa, o home office, etc, etc. E agora as pessoas estão vendo que há muitas dificuldades em você ensinar de uma maneira totalmente sem contato com seus alunos, né? As pessoas aqui estão voltando, as escolas querem, os pais querem que os filhos, não só pelo fato de ficarem horas fora de casa, mas que voltem para a escola, porque eles não, porque as pessoas precisam dividir um pouco essa questão do contato, etc, etc. Eu acho que faz muita falta. E eu não acredito que nós vamos conseguir jogar toda a educação para o mundo virtual. Não, isso eu acho que não aconteceria de modo nenhum. Eu acredito sim que vai ter uma posição meio híbrida. Eu acho que algumas disciplinas, algumas matérias podem ser ah, ensinadas a partir de uma tela de computador, mas não tudo. Mas não tudo. Você precisa da interação das pessoas, você precisa de pessoas que conversem com você ali ao vivo e a cores, né? Senão isso não é uma boa educação, né? Professor, acho que essa foi a nossa última pergunta. Eu queria deixar uma última fala do senhor e depois eu vou me despedir. Minha última fala. Isso. Fala aqui para Ah, bom, eu quero agradecer, em primeiro lugar, agradecer muito essa oportunidade. Eu fiquei muito honrado de vir aqui fazer essa palestra para vocês. Aí, infelizmente, foi pela tela, né? Porque eu não conheço, assim como muitos brasileiros, né? A maior parte deles não conhece a região norte, não conhece Rondônia, não conhece, eu não conheço nem Mato Grosso, né?
Mas, enfim, quem sabe uma outra vez, sem que as máquinas nos atrapalhem, né? E eu espero ter dado uma pequena ideia das questões que estão rolando na inteligência artificial, que não são questões estritamente técnicas ou aplicações. Eu acho que existem questões sociais e questões humanas que estão envolvidas nisso, que não se resolvem simplesmente assim com, né, estalar dos dedos. É isso. Professor, queria aproveitar também para agradecer imensamente, dizer que realmente, após essa grande aula que o senhor deu para a gente, eu vejo que eu perdi muito de não ter tido aula com o senhor presencialmente, ainda quando eu era estudante. Não vai faltar oportunidade para a gente poder trazê-lo aqui, comer o nosso churrasco, o nosso tambaqui, que é o grande peixe aqui da região. Gostaríamos muito aqui de trazê-lo até para apertar a mão do senhor e abraçá-lo conosco, mas queremos agradecer imensamente, né, esse momento aqui conosco, disponibilizar, sabemos que sua agenda é sempre cheia. Foi excelente, eu acho que a gente termina essa fala de hoje, o dia de hoje, nosso primeiro dia da SNCT. Acho que todo mundo agora, quando assistir Inteligência Artificial do Spielberg, assistir Exterminador do Futuro, ou quando está agora assistindo qualquer comunicação que chegar, principalmente que nós estamos no período eleitoral, vai ver de forma muito diferente depois das falas do senhor. Então, eu queria agradecer imensamente a sua presença conosco. É um fechamento de primeiro dia com chave de ouro, posso dizer isso. Agradecer imensamente também as pessoas que estiveram participando conosco, perguntando, estando aqui junto, isso foi muito importante. E lembrar que a nossa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia vai até o dia 30 com atividades manhã, tarde e noite, tá? Palestras, mini cursos e demais atividades. Então, boa noite a todos, bom descanso e fiquem com Deus. Obrigado, professor. Obrigado, eu.